o Rei dos Reis, o Verbo eterno, Criador de todas as criações, de todas as criaturas, de todas as dimensões. És Deus na luz, és Deus nas trevas, és Deus nos lugares elevados, és Deus nos abismos, és Deus de quem sabe, és Deus de quem não sabe. Só Tu és Deus. E nós nos curvamos diante de Ti. Não tens inimigos, não tens adversários. Um sonho que Tu envies ao inconsciente de um rei pode mudar o curso de toda a história. Não existe ninguém com poder. Se tu disseres, ai de ti, ou teu tempo acabou, não há nenhum Nabucodonosor que prossiga. Não há nenhum ser poderoso que, recebendo o decreto da loucura, no dia seguinte não paste com os animais. Por isso, e porque Tu provas o Teu amor para conosco, dando-se Jesus por nós, sendo nós ainda pecadores, e porque de Ti recebemos infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos e pensamos, é que dizemos, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Que me pode fazer o homem? Que me pode fazer o mortal? Nossa vida está nas Tuas mãos. Vai adiante de nós, abre as nossas veredas, dá-nos fé para andarmos no chão do Evangelho sem duvidar. E em Teu nome, cumpre em nossa vida a palavra de Jesus que disse, eu sou aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Por favor, manifesta a Tua soberania sobre as nossas vidas. Nós não queremos que a nossa vontade seja feita. Nossa vontade é turva, é enganosa, é psíquica, é almática, é animal, é química, é volúvel, é miragem, é projeção, é transferência, às vezes é inveja, nossa vontade às vezes é orgulho, nossa vontade às vezes é apenas carência, nossa vontade às vezes é apenas morte. Por isso, que não seja feita a nossa vontade, mas que seja feita a Tua vontade em nossa vida, porque a Tua vontade é amor, é justiça, é verdade, é paz, é alegria no Espírito Santo. E só um louco não quer isto. Só um louco troca isso por caprichos que geram noites de choro. Só um louco troca isto por fixações que destroem a paz.
Só um louco troca isto por miragens que nos roubam a realidade do que é. Pelo amor do teu nome, acorda-nos e coloca em nós o desejo da tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável e que realiza em nós a plenitude do teu bem para a nossa vida. Por favor, é em teu nome, Pai, que nós pedimos. Porque Jesus disse: e não vos digo que naquele dia rogarei por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado. É por amor a Jesus, ó Pai, que nós pedimos, confiantes de que este ambiente aqui se transformou numa dimensão espiritual, cheia do Espírito do Deus vivente. Agora, não deixa que ninguém fique de fora do banquete, que ninguém, por distração ou por mera banalidade ou superficialidade ou vício na burrice, fique fora do banquete. Traze-nos a todos para a sala do banquete e serve-nos e envia anjos que nos sirvam com misericórdia, com bandejas de misericórdia, com taças de graça, com tições tirados do fogo que queimem os nossos lábios, ou com ordens de libertação que digam: levanta-te depressa e anda. Realiza de modo sobrenatural, porque Jesus está aqui, isso não é brincadeirinha. Realiza de modo sobrenatural, estranho, como se aqui fosse uma Cafarnaum abarrotada, onde cada mulher do fluxo hemorrágico leva um susto porque vaze comer, onde qualquer centurião distante, alienado, romano, chegue com uma confissão que deixe Deus de quatro, onde qualquer fenícia possa constranger a Deus, obrigando a não resistir à sua misericórdia. Que tu não reprimas as tuas misericórdias sobre nós antes que tu faças uma catarse de amor aqui entre nós e de graça e de cura para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Gente, a vida é dura. Paulo diz na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, no final da vida, sentindo que o ano 66 estava chegando, Nero, louco, desvairado, hitlerianamente possesso, possuído por todas as vaidades do inferno, todas as soberbas do diabo, por toda a desumanização possível. É imperador de Roma e governa como uma besta louca e bêbada, sedenta de sangue, assentada num trono. Enquanto isto, este homenzinho, Saulo, que significa pequeno,
feito Paulo, pela graça de Deus, está jogado num calabouço gelado, esperando a sentença de morte. E ele diz no verso 6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a ti, mas também a eu que leio isto hoje, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura, Timóteo, vir ter comigo depressa, o tempo é curto, porque Demas, que tinha sido amigo dele em outras ocasiões, ele fala desse homem com tanto carinho, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 4, ou mesmo na carta a Filemon. Era um amigo de jornadas, mas na hora em que o bicho pegou, Paulo diz, porque Demas, tendo amado o presente século, a sobrevivência, a autopreservação para este mundo, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos, que era primo de Barnabé, que já tinha andado com Paulo até o dia em que desistiu de seguir a viagem e queria retornar para casa, e houve discussão entre Paulo e um tio dele, Barnabé, de modo que o próprio Paulo e Barnabé se separaram. Anos depois, Paulo diz, toma contigo a Marcos e traze-o, porque não há karma, porque não há ressentimento, porque não há amargura, porque o Evangelho é maior do que a criancice de qualquer tempo ou hora, e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, gente boa de tantos outros momentos e viagens, e estadas e caminhos e jornadas com Paulo, ele diz, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, acerca de quem ele fala na primeira epístola, que havia traído ele de um modo tão horrível e passado para o lado da acusação no tribunal, dizendo-se até então irmão, mas agora, ante as circunstâncias, fez um acordo de sobrevivência desde que ele acusasse a Paulo em público. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras lá no tribunal, na corte. E o testemunho dele foi fundamental para o destino histórico de Paulo. Acabou sendo decapitado. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, todos os irmãos se calaram. Antes, todos me abandonaram
que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda a Prisca, que é Priscila, e Áquila, o marido dela, e a casa de Onesíforo. Erasto, que era tesoureiro da cidade de Corinto, ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, amigo querido de outras jornadas, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno, porque está começando a fazer muito frio, é por isso que eu estou pedindo a capa. Eubulo te envia saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudio, os irmãos todos. O Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. Se a gente tivesse que ter tempo para falar sobre isso, eu tenho até um livro meu sobre essa porçãozinha aqui da Escritura, nós teríamos muito o que dizer. Mas hoje é a ceia do Senhor e eu quero apenas deixar alguns pensamentos espirituais com vocês, baseados na verdade descrita e no espírito mediante o qual essa verdade histórica foi manifesta em nós. Esse homem que está preso, já agora a sua última prisão, divisando a partida, a morte, e que não nega a sua humanidade. Ele tem mais o Senhor me assistiu, mais o Senhor me livrou, mais o Senhor me conduzirá salvo ao seu reino celestial, mas nem porque ele sabe disso, ele tem isto, e ele já tem a posse da certeza de que a coroa da vida lhe está guardada. Nem por causa disso ele nega a vida real. E na vida real, ele diz, a gente sofre decepções terríveis com amigos, gente que andava conosco, e na hora em que as coisas começam a ficar difíceis, elas vão nos abandonando. Na vida real, a gente sofre traições de todos os tipos, de pessoas que nos foram úteis, que a gente amou, que a gente confiou, como Demas, acerca de quem ele empenha em algumas outras epístolas tanto carinho, tanta certeza de companheirismo, e agora aqui ele diz, ele me deixou sozinho, amou o presente século, ele comparou, ele disse, ô Paulo, essa vida aqui de Roma, deixa eu aproveitar a vida de Roma, Paulo que me perdoe, Deus que cuide dele, minha tarefa para aqui. Ou os irmãos todos, tão afetuosos, tão carinhosos, tão edificados, tão abençoados, tão felizes com as mãos que se impuseram sobre as cabeças deles em oração, tão gratos pela palavra que um dia os levantou de suas desesperanças, de suas angústias, de seus pânicos, de seus medos, de suas culpas, mas que agora, ao verem a gravidade da situação que acometera Paulo, disseram, não,
Não vamos aparecer nem no tribunal, que é para a gente não ter que ficar lá calado. Vamos fazer de conta que a gente não sabe o que está acontecendo. Vamos pedir a Deus de longe, vamos orar à distância. Aí inventam 1000 teologias. Deus é Deus de perto, Deus é Deus de longe. Vamos orar daqui mesmo. Senhor, visita Paulo. Enquanto isso, Paulo está sozinho. Gente semelhante a Alexandre o Latoeiro, que na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 1, ele chega a fazer uma declaração violenta, dizendo: ele me foi tão hostil que eu o entreguei a Satanás. E aqui ele diz: causou-me grandes males. O Senhor vai cuidar disso. Porque Alexandre resolveu acusá-lo. Tivesse antes tido a covardia dos que não apareceram, esse foi muito mais distante. Ele ignorou tudo que ele sabia sobre o Evangelho, sobre Paulo, sobre a vida, sobre a sinceridade dele na palavra. E levantou-se como um Judas sem remorso para acusar até o fim. Aí ele lembra daqueles amigos queridos que, por circunstâncias diversas, não estavam presentes. Quem tinha ido a Galácia, a Dalmácia, quem tinha ido a Éfeso, cumpriu papéis, tarefas, missões, incumbências, até delegações de Paulo, mas que nem por causa disso deixavam de deixar para trás abismos imensos de necessidade afetiva, de toque, de carinho, de afeto, de abraço. No meio disso tudo, ele diz: somente Lucas está comigo. E a graça de Deus é sempre assim. Tem uns que não podem estar, mesmo querendo. Há outros que poderiam estar, mas decidem não estar, porque o estar conosco compromete a imagem deles, os interesses deles, os empregos deles, o que eles julgam ser a melhor gestão da vida deles, e eles se ausentam. Há aqueles que vão para além disso, que talvez tomados por pulsões de sentimentos, de vaidades, de frustrações, de comparação, de inveja, guardada sob disfarçada piedade, à semelhança de Demas, na hora em que as coisas apertam, ele diz: esse homem não vai valer a minha vida nem o meu compromisso. Ou pior ainda, a semelhança de Alexandre, dizem: levantar-me-ei contra ele, e já que dele não posso ter mais nenhum benefício, pela desgraça dele terei o meu lucro. E há aqueles que estão com a gente sempre. Não são a maioria, mas são uma multidão. Lucas, somente Lucas está comigo. O Lucas que Paulo tinha encontrado já há alguns anos no meio da jornada, e que do dia que o encontrou em diante o levou com ele, e que teve em Lucas sua companhia mais constante até o fim da vida, nas décadas que se seguiram. Aí ele vem e sente frio, calabouço gelado, e ele diz: traz a capa. A vida é tediosa. A prisão na qual ele está não é como aquela descrita em Atos 28, que é uma casa aberta, onde ele pode receber pessoas, ensiná-las, evangelizá-las, atendê-las e orar com elas. Não. Aqui, nessa última prisão, o calabouço é frio, distante,
impermeável, impenetrável e tedioso. Paredes baixas, úmidas, fétidas, cheias de fungo. E ele diz: traze os livros, estou precisando ler, senão eu vou ficando como um hamsterzinho aqui dentro. Traze os livros. E traz os pergaminhos que eu esqueci na casa de Carlos, lá em Troade. O que a gente aprende nisso tudo? É que um homem e uma mulher podem carregar dentro de si essa certeza de que combateram um bom combate, completaram a carreira, guardaram a fé. Podem tratar a passagem para o outro lado, tendo na morte apenas uma porta dimensional, sabendo que a coroa da justiça já está reservada a quem o Senhor dará a ele e também a todos quantos amarem a sua vinda. E pode agasalhar essa certeza como quem guarda uma rocha de verdade no ser. E pode lidar com os próprios acontecimentos que se sucedem contra ele, como uma espécie de rito espiritual, de oferta de libação, como se o derramar da vida dele fosse parte de um culto dado a Deus. Mas ainda assim, cheio de graça, cheio de entendimento, cheio de transcendência, cheio de visão para além do tempo, para além do espaço, consciente de glórias e de graças sem fim, olhando para si mesmo e dizendo: apesar disso tudo, eu pude cumprir até o fim o meu ministério, e apesar das traições, eu aproveitei o que eu pude dizer na corte e preguei a todas as autoridades de Roma, de modo que todos os gentios ouviram o que eu tinha a dizer, e eu cumpri a pregação. Mas, apesar disso, a graça de Deus não nos torna minerais, não faz de nós gente de cobre, gente de pedra. A graça de Deus não nos desnaturaliza, não nos desumaniza, não nos desinerva, não nos desemocionaliza, não nos despsicologiza. E Paulo, que tem a coroa da justiça, sente falta de amigos. Paulo, que completou o bom combate, sente carência de leitura. Paulo, que sabe que será acolhido em completudes indescritíveis, sente necessidade de uma capa. Paulo, que sabe que o Senhor o livrou e o livrará de toda obra maligna, que é um calor para o inverno. Paulo, que sabe do livramento do Senhor, tirando-o da boca do leão, que quer comer a sua alma com os dentes e com a manifestação canina do ódio e felina da amargura. Ainda assim, diz: procura vir ter comigo depressa. Lucas está comigo, mas eu estou me sentindo muito só. Acaba aqui essa espiritualidade cristã mentirosa, falsa, perniciosa, hipócrita, desumanizante, que impede alguém de dizer que está doendo, que
está sofrendo, que está carente, que sente necessidade de amigos, impede alguém de chorar dizendo traição dói, impede alguém de dizer os males que ele me fez foram tão grandes que Satanás só pode ter tomado posse dele e que o Senhor tenha misericórdia. Do contrário, o caminho de Alexandre o Latueiro é desgraça até o fim. Cheio de graça, cheio de glória, mas sem nenhuma vergonha de dizer que está com frio, que está carente, que quer um abraço, que quer um beijo, que quer um amigo, que quer mais amigos, que sente falta de quem foi e ainda não voltou, que sente dor por quem não apareceu para dizer eu sou amigo, e que sente a tristeza enorme de pensar em alguém que andou anos e anos e anos com ele e agora ama o presente aion, a presente era, a presente oportunidade e se desconecta do Evangelho. A coroa da justiça lhe está reservada, mas nem por causa disso ele deixa de sentir a dor da injustiça profunda de um Alexandre o Latueiro que se transforma num Judas perverso. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos aqui diante da ceia do Senhor entre o terreno e o celestial, entre o tempo e o eternal. A gente está aqui para rasgar o pão, e que para Jesus era um rasgar de carne, era um entregar da vida por amor, mas dói, quebra, despedaça, deixa flancos, gera gemidos, mas é por amor. Ao mesmo tempo em que apanha todas essas contingências da história, da condição humana, e coloca tudo isso sob uma outra perspectiva, que nos faz pegar o pão com todas as suas quebraduras voluntárias e involuntárias e dar graças ao Pai por ele. Ao mesmo tempo em que nos lembra que o sangue de Jesus que foi derramado por nós e por todos, para a remissão dos nossos pecados, tem suas manifestações de derramar de sangue, de alma, de vida, de amor, de afeto, também nosso, não porque o nosso purifique ou resgate, mas porque as contingências da vida ferem. E aí cabe a nós saber se nós vamos sangrar enquanto blasfemamos ou se nós vamos dizer eu também já estou sendo oferecido como libação e o tempo da minha partida é chegado, porém eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé e o meu coração não partirá amargurado, porque o Senhor me livrará de toda obra maligna. E a maior obra maligna será se Alexandre o Latueiro conseguir fazer do sangue que eu estou derramando um sangue de amarguras e não um sangue de devoção. Se Demas, que me abandonou, conseguir gerar em mim um ódio, uma ira, uma raiva perene e uma antipatia sem fim, aí eu não terei sido salvo da obra maligna. Mas se meu coração ficar limpo e grato a Deus por quem ficou, por quem virá, e ainda que ninguém venha, grato a Deus pelo que já é.
Se eu puder tomar essa ceia nesse espírito, eu estarei fazendo isso em memória de Jesus. Jesus disse: fazei isto em memória de mim. E aí há dois modos de fazer isso. A gente pode fazer de maneira passiva, pegando o pão, e todas as vezes que pegarmos o pão, religiosamente, uma vez por mês, lembrarmos de Jesus. É a ceia poliana, moça. É a ceia do chapeuzinho vermelho. É aquela ceinha. Vamos lembrar dele. Como ele foi bom. Como ele sofreu na cruz. Toco, toco, toco. Ai! Cravos da mão direita, cravos da mão esquerda, cravos nos pés, coroa de espinhos. E sermos apenas aqueles devotinhos da crucificação, como a maioria é. Ou podemos entender, fazer isto em memória de mim, todas as vezes que comerdes ou partirdes desse pão, fazer isso em memória de mim, como algo muito maior. Cada pão que vocês comerem nessa vida, comam pensando em mim. Comam pensando em como eu comi todos os pães. Comi o pão da alegria, comi o pão da tristeza, comi o pão da injustiça, comi o pão da misericórdia, comi todos os pães até o fim. Só não transformei pedra em pão, mas pão eu nunca me neguei a comer, pão eu nunca me neguei a abençoar. Você escolhe se você quer comer o pão da crucificação ou se você quer comer o pão da cruz. Leve isso para a sua vida, que você não é bobo. Tome as decisões mais excelentes sobre o significado que nós vamos fazer agora. Enquanto você diz: eu sei do céu, eu sei da terra, nada da terra que eu deixe de experimentar e que eu não me negue a constatar, por mais difícil que seja. Eu não vou negar, eu vou chamar pelo nome. Traição é traição, dor é dor, tristeza é tristeza, abandono é abandono, saudade é saudade, frio é frio, tédio é tédio. Vou encarar essa realidade, mas eu não vou me deixar imergir nela, nem me controlar por ela. Eu não a nego, mas eu não me entrego a ela, porque isso seria deixar que a obra maligna prevalecesse. Ao contrário, eu olho para cima e eu sei que eu estou vivendo isso porque eu estou combatendo um bom combate. E nada disso vai me mudar, porque eu estou completando a carreira. E nada disso vai diminuir, porque eu estou guardando a fé intacta dentro de mim. Que este seja o espírito do pão que comeremos e do vinho que beberemos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir a alguns irmãos que desejam para virem até aqui à frente, me ajudarem a distribuir o pão e o vinho. Jesus, Jesus, podem ir quebrando. Que sede rachando. Agora
sente convicção no Espírito Santo de que está crendo em Jesus para a vida eterna agora, saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Eu quero batizar você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você quiser, é agora. Se você ouviu a voz dele agora e foi com você e é para sempre, não precisa esperar um mês, nem um ano, nem classe de catequese. Basta o convencimento do Espírito Santo. Venha. Mas venha sem dúvida. Só Jesus. Então eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, nesta aliança eterna que homem nenhum pode desfazer ou desfará, em nome de Jesus e Ivanete. Deus te abençoe. Você crê em Jesus, é para sempre, não tem nenhum outro junto, só Ele. Minha irmã, eu te batizo em nome do Pai, que te ama, do Filho, entregou o seu corpo e seu sangue por você, e do Espírito Santo que te trouxe até aqui, e que tu fiques firme nesta fé e que tu não sigas nenhum Deus estranho. Que o Senhor seja o teu Deus, Ele é o teu Deus para o resto da tua vida. Cidadã da eternidade és tu, pela fé na palavra de Jesus. Toma posse do que é teu, em nome de Jesus. Em paz. Em seu nome. Thales. Você crê, Thales, de todo o seu coração. O que você quer? Teu Senhor, teu Salvador. Toda a tua vida. Jesus, tu abres e ninguém fecha, tu fechas e ninguém abre. E aqui tu abriste, tu puseste, tu estás dentro, e tu dás a garantia de que ninguém vai tirá-lo desse lugar que agora ele tem em Cristo Jesus, para o resto da sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Vamos cantar os que sabem seu nome. Já poderemos todos perceber a presença de Jesus Salvador. Maria das dores, eu te batizo em nome do Pai, que é a tua alegria, do Filho, que levou as tuas dores todas na cruz, e do Espírito Santo, que é o teu consolador, de modo que eu te batizo como Maria da alegria e não das dores, em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Que esse seja o nome do teu Espírito, na graça e no poder do Espírito Santo, todos os dias da tua vida. Em nome de Jesus, com todo amor. Amém. Deus te abençoe. Paz. Você crê, Luciana, que Jesus é o teu único Senhor e Salvador? Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Profetizo pela fé sobre a tua vida. Que a tua tristeza, que as tuas depressões, que as tuas inseguranças deem lugar à tua convicção do amor de Deus por ti, de modo que um milagre esteja acontecendo dentro de ti agora. Que toda a tua mente mude, que o modo como tu te vês mude e que tu te vejas bem, porque tu estás em Cristo Jesus. Assim eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus te abençoe. Em nome do Senhor. Senhora, seu nome. Maria das Graças, Maria da Graça, Maria de todas as graças que vêm do Pai. Eu te batizo em nome daquele que é todo o desejo de fazer do teu nome uma redundância, porque em Cristo Jesus tu estás sob toda a graça. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai e volta para casa, sabendo que ninguém te arrebatará das mãos do leão de Judá, do Cordeiro de Deus. Tu és dele para sempre. Fique em paz. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou um pão e, tendo partido, deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: isto é meu corpo que será entregue por amor de vós. Todas as vezes que comerdes, comam com amor, por amor, para o amor, lembrando de mim, não como um memorial, mas como uma renovação de fazer conforme eu, diz o Senhor. Comamos todos. Este cálice é a aliança do meu sangue, será derramado por amor de vós. É o sangue do Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. É o sangue que foi simbolizado nas milhões de oferendas feitas nos altares da piedade, na primitividade da fé, quando só se tinham símbolos e arquétipos. Esse é o sangue
profetas com ele sonharam. É o sangue que eu encarno e que será derramado pelo mundo. É o sangue da advocacia eterna de todas as causas perdidas. É o sangue da propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Todas as vezes que beberdes este cálice, disse Jesus, lembrem de que o Espírito é esse. Eu fiz por vocês. Vocês me repitam em misericórdia, que não poupa a vida, antes se entrega, e façam isso lembrando de mim, para que a lembrança de mim seja espírito e vida, fazendo vocês viverem conforme o pacto deste cálice. Bebam dele todos. Vamos orar juntos, então. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.